Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu beijo, Rogério. Esse é o nosso quarto episódio da quarta temporada do Empower Connection e é o primeiro do mês de março, que já está bem movimentado, né? Agora, antes de entrar nos nossos assuntos, eu gostaria de pedir a vocês que assinem nosso canal, cliquem no sininho, dê um like, ou até que não gosta, mas a gente gosta mais do joinha, e comentem, interajam conosco, para a gente poder continuar a trazer temas de relevância para todos, né? Bom, nós temos também bastante coisa para cobrir. Eu sou Vera Galante, aqui de Brasília, e meu parceiro Rogério, lá de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Isso. Agora, eu queria começar com você, né, Rogério? Você tem uma porção de coisas para falar? Quem sabe a gente já começa com a última pesquisa? Saímos agora, o ano começou para valer, né, Vera? Acabou o carnaval, É, o ano começou, né? A gente fez um recesso aí na semana passada e acho que essa semana tem alguns temas aí sobre os quais a gente elegeu conversar. Eu queria destacar, então, já que você mencionou aí, a pesquisa Febraban e TESP, que foi uhum, divulgada essa semana, feita agora em fevereiro, foi divulgada no dia 28, foi terça-feira, né? Que é aquela pesquisa que vários institutos fazem, né, sobre a avaliação do governo, aprovação do presidente, só para a gente situar aí o patamar em que se encontra hoje na opinião pública a popularidade do presidente Lula, né? Então, uhum. essa pesquisa deu aí 40% de avaliação positiva para o governo e 28% de avaliação negativa. Números bem parecidos com outras pesquisas que foram divulgadas aí depois da posse, da troca de governo, né? E quando a pergunta é feita se aprova ou desaprova, quando desaparece a avaliação regular, aí o presidente aparece com aprovação de 51% e 36% de desaprovação. Então, assim, são números navegáveis, digamos assim, para um governo que está começando, não é? Mostra que, nesse momento, a opinião pública não parece ser um problema para o presidente Lula, né? Nem para o seu governo, ainda, apesar de tudo que a gente já aconteceu nesse ano, algumas coisas a gente vai comentar ainda. Por enquanto, a opinião pública está dando um voto de confiança para o novo governo, né? Então, por outro lado, a gente está no finalzinho daquele período que os especialistas costumam chamar de lua de mel, né? Que são É, os primeiros 100 dias de governo, tem mais um mês aí de lua de mel, e daqui para frente é que a coisa vai começar a ficar mais interessante, né? é. O presidente Lula começou, quer dizer, ele começou sem cumprir promessas de campanha, por motivos óbvios, né, por causa do 8 de janeiro. Mas, aos poucos, ele está conseguindo levar de volta o governo para as promessas dele de campanha, né? Inclusive, essa semana ele, quer dizer, essa semana ontem, né? Ele baixou uma medida provisória que ele também já tinha prometido, não é, Rogério? Da nova Bolsa Família. Isso aos pouquinhos, né? O presidente está retomando aí os seus. A gente tinha comentado no nosso programa anterior já sobre a volta do programa Minha Casa Minha Vida, né? Isso. E ontem, quinta-feira, saiu uma nova medida provisória recriando o Bolsa Família, né? Que eu acho que foi a principal marca aí da primeira passagem do Lula pela presidência. O Bolsa Família tinha virado Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, foi turbinado, né, para R$ 600, e essa semana o governo rebatizou o programa de transferência de renda para Bolsa Família. Mas acho que o mais importante aí, Vera, não é nem só a mudança de nome, né, o Não, resgate aí de uma marca tradicional. O novo Bolsa Família ele volta a ser
um programa de transferência de renda condicionada, né? Algo que tinha sido abandonado, né, no governo anterior. Então, tem uma expectativa, enfim, as famílias vão ter que precisar apresentar carteira de vacinação, enfim, uma série de medidas ali, de contrapartidas, né, para receber o benefício, que vai ser no mínimo de R$ 600, como já foi aprovado desde o ano passado. Em alguns casos, vai ser até superior a isso. Mas tem o governo diz que hoje tem quase aí 22 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil, que agora é o Bolsa Família, mas tem uma expectativa aí de que esse número de famílias beneficiadas seja reduzido aí para menos de 20 milhões. Né? Uhum. A alegação é de que tem várias famílias, entre aspas, de um membro só, que estão recebendo. Então, vai ter aí uma pequena redução no número de beneficiários, né? Mas volta a marca. Quer dizer, o Lula aí, em 2 meses e pouquinho de governo, já voltou com o Minha Casa Minha Vida e já voltou com o Bolsa Família, né? Pois é, Lula tem várias marcas. Uma delas, eu vou entrar aqui com uma marca minha e depois eu volto para você. Mas assim, ele tem uma outra coisa que ele faz muito bem, é política externa. Né? Ele foi aos Estados Unidos, antes de tomar posse, ele já foi à COP também, já conversou com uma opção de gente, e ele tem uma política externa dele, que ele fala que quer dizer, nos outros governos era uma política altiva, né? Mas, enfim, nós vimos ele ir aos Estados Unidos conversar com o presidente Biden sobre uma série de coisas. Depois ele voltou com várias promessas do presidente, inclusive, principalmente sobre o Fundo Amazônico, sobre o qual a gente fala mais tarde. Mas tem uma coisa que parece um contrassenso. Logo em seguida, ele permitiu 2 navios de guerra iranianos atracarem no Brasil para abastecer. Chegaram no domingo, saem amanhã, no sábado, dia 4. É contrassenso e não é, porque ele continua achando que ele vai promover a paz entre os Estados Unidos e Irã. Lembra que ele propôs até um plano de paz lá atrás, lá no programa nuclear iraniano? Ele deixa, porque o Brasil é soberano. Os Estados Unidos pediram várias vezes para não deixar atracar, mas ele insistiu, deixou, teve uma festa no navio, foram representantes do governo, foram da Marinha, do MRF, no coquetel, não tem problema nenhum, amanhã vão embora. Isso sem afetar, isso que é interessante do governo Lula, que é diferente do governo anterior, que ele não deixa de agradar um para agradar o outro. Ele continua agradando a todo mundo. O governo dos Estados Unidos não gostou, paciência, entendeu? Mas continua trabalhando com o Brasil da mesma forma. O John Kerry estava no Brasil, inclusive, quando atracou esses navios, né? Ele estava aqui ele chegou no dia 26, no domingo, foi justamente no dia que os navios atracaram no Rio de Janeiro. Ele veio direto para Brasília para falar sobre meio ambiente. Ele não foi para a Amazônia, não foi abraçar a árvore, falar que a floresta é linda, isso não importa. Ele veio a Brasília para tratar de políticas ambientais. Ele fez uma declaração que foi tomada como infeliz, porque ele disse que a Amazônia é um problema global, e já alguns interpretaram, falando assim, não, que eles querem internacionalizar a Amazônia. Não é. É um problema global. A Noruega, a Alemanha já estão contribuindo para o Fundo Amazônia, e os Estados Unidos vão contribuir. Todo mundo quer saber cadê o dinheiro, e já perguntaram para ele, show me the money, né? E ele não tem money para mostrar, porque quem vai definir o montante da ajuda governamental é o Congresso. Então, ele não pode se adiantar com nada.
ele se compromete O também Congresso americano. americano, bem lembrado. Ele se comprometeu a envolver a iniciativa privada neste projeto, o que os Estados Unidos fazem muito bem. Isso aí, inclusive, deduz de imposto de renda. Então, é de interesse das empresas também contribuírem, principalmente as empresas que têm interesse no Brasil. Vou pegar as multinacionais que operam aqui, elas têm interesse nisso. Então, eu acho que aí eles conseguem um bom montante de dinheiro. Vem um pouco do governo e, quem sabe, a mesma coisa da iniciativa privada, ou iniciativa privada mais do que eles. Eu acho que vai contribuir bastante para o Fundo Amazônico. Kerry foi recebido por todo mundo, pelo vice-presidente, para a ministra Marina. Quer dizer, ele teve muitas reuniões, o que não é normal para um enviado especial. Eles vêm, tiram foto, aparecem numa entrevista no jornal e vão embora. Ele teve várias reuniões de trabalho. Isso pauta também a embaixadora, que acabou de chegar. Ela vai, então, já começa a trabalhar nesse tema, já ajuda ela a começar. Eu acho que é uma boa pauta. Voltando ao presidente Lula, essa foi uma promessa de campanha, a ministra Marina também, quer dizer, ela que pautou o presidente, então está cumprindo mais uma promessa. Meu último destaque aí dessa semana, que está acabando, se você me permite voltar ao tema da política doméstica, né? A gente lembra que desde o ano passado, né, tinha sido aprovada o fim da cobrança dos impostos federais, né, o PIS e COFINS, sobre os combustíveis, né, que foi uma maneira de conter o preço da gasolina, né, e do álcool nos postos, e uma maneira de controlar a inflação. E também, claro, não dá para negar que teve também um elemento eleitoral, né, a ideia do governo anterior é que isso pudesse ajudar na campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Só que essa redução estava prevista para acabar agora, dia 28 de fevereiro. Né? E a gente vinha vendo aí, desde antes do Carnaval, toda essa discussão, essa incerteza, né? Essa disputa entre a ala econômica do governo, né? O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que queria acabar de vez com essa desoneração, até naquele pacote fiscal que ele anunciou em janeiro, né? Esse era um dos itens, né? Para aumentar a arrecadação do governo. Então, o governo vinha dizendo que o fim dessa desoneração ia ampliar a arrecadação aí em quase 29 bilhões de reais esse ano. E, do outro lado, a ala política do governo, né? Os dirigentes do PT, os aliados no Congresso, que também, por razões de interesse político, queriam prorrogar essa desoneração ao longo do tempo, né? Enfim, na prática, o que aconteceu? O Fernando Haddad ganhou o cabo de guerra, né? Ou, pelo menos em parte, né? Então, a desoneração acabou mesmo no dia 28. Nessa mesma data, o governo baixou uma outra medida provisória, afirmando, né, que o fim da desoneração só para álcool e gasolina. Né? E, inclusive, o álcool os dois vão voltar a ser cobrados em impostos federais, mas no caso do álcool, um pouco menos do que da gasolina. Né? Exatamente como o pacote fiscal do Ministério da Fazenda previa. Então, com isso, por um lado, o governo deu um sinal aí, vamos chamar para os investidores, né, para o mercado financeiro, de que não quer ser irresponsável, né? Mas, por outro lado, criou também uma taxa aí sobre a exportação do petróleo cru, que vai ser cobrada nos próximos 4 meses, o que também acho que desagradou um pouco aí o setor de óleo e gás. Né? Mas, enfim, foi um caso interessante aí entre a chamada ala econômica e a ala política do governo, e, nesse caso, o
se falava que o Haddad poderia sair muito enfraquecido se a ala política vencesse, né? Mas, pelo menos nesse caso, acho que você até usou essa expressão, o Haddad venceu uma batalha, né? Haverá outras Opa, eu acho ao que ele longo vai do ter tempo aí nessa guerra. 4 anos de embates, mas eu acho que ele tem sabido apresentar bem os argumentos dele, né? Assim, ele convenceu o presidente, porque o presidente também estava inclinado a não voltar com o ICMS, né? Mas os estados sofreram grandemente com essa redução de impostos. E por outro lado, a Petrobras também deu uma ajuda, né? Anunciou algumas medidas aí para reduzir um pouco o valor do combustível na refinaria. Então, a desoneração acabou, mas não voltou totalmente ao que era antes dessa política ter sido criada do governo anterior, né? Só lembrando que a gente já chegou a pagar R$ 7 ou mais de R$ 7 o litro de gasolina. Agora já está, quer dizer, não está baratinho não, mas está em 5 e pouco com essa mudança toda, né? Quer dizer, depende do lugar onde as pessoas estão. Tem lugar mais caro, do que Brasília, mas eu acho que no futuro, quer dizer, porque o preço da gasolina sempre acaba afetando todo mundo, né? E pode ter, inclusive, potencial sobre impactar negativamente a popularidade de um governo. Então, eu acho que essa discussão provavelmente pode evoluir aí nos próximos meses para a criação, por exemplo, de um fundo de compensação do preço do combustível, para que ele não fique tão atrelado às variações do mercado internacional, né? Enfim, acho que vamos continuar ouvindo falar bastante aí sobre preço de combustíveis no futuro. Inclusive, o presidente Jean Paul Prats, da Petrobras, tem falado que ele vai abrasileirar o preço, né? Vamos ver como é que vai ser feito isso. E também os dividendos da Petrobras, que deu um lucro enorme em 22, quer dizer, foi todo para os acionistas, né? Como é que vai ser feito isso? Isso aí eu acho que é uma questão de discussão lá no Conselho, vamos ver como é que vai ser, né? Eu acho que esse é um papo para muito tempo ainda, né? Para a gente observar. Eu gostaria de dar, então, antes de passar para você, o meu destaque, que é uma coisa quente, né? Nós tivemos mais evidências da Dani do Vaguinho, que eu esqueci o sobrenome dela, para mim é do Vaguinho, continua, é a ministra do Turismo. Tem mais, vamos dizer, evidências de envolvimento com a milícia no estado do Rio. E tem o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também com os problemas de cavalos e etc. Já existe opinião externada do presidente Lula e também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, de que se realmente eles não conseguirem provar a inocência, eles devem sair do governo. Lembrando que esses dois fazem parte do União Brasil, que fazem parte eles não foram da base de apoio do presidente, da eleição do presidente Lula, mas eles fazem parte da frente ampla, né? Assim, de governabilidade. Vamos ver qual vai ser o preço dessas denúncias todas. Não é? E qual o seu destaque, então, Rogério? Mas o meu destaque para a semana que vem, Vera, o Senado ainda precisa definir os partidos que vão presidir as comissões permanentes da Casa, né? Essa decisão tinha sido anunciada já duas vezes que data para acontecer, não aconteceu, e o Rodrigo Pacheco parece que marcou agora para a semana que vem a definição aí quais partidos que vão comandar cada casa. Isso eu acho que é interessante, porque os partidos que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro e que não apoiaram a reeleição do Rodrigo Pacheco vão ficar de fora das presidências, não só das comissões mais importantes, como também de todas as comissões, né? Então, o PP, o PL, os republicanos, se tudo correr como se espera, ficarão aí sem essas fatias de poder nas mãos. Mas vamos saber disso na semana que vem. Pois é. Então, muito obrigada. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Tenham todos um ótimo final de semana também. E um bom mês de março. Né? É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, Vera. Até a próxima semana.
Tchau, tchau. Até para a semana que vem.